aqui com a minha amiga Letícia, psicóloga de casal e família, já estudou comigo práticas colaborativas e a gente já fez um vídeo, quem não assistiu vai lá que tá incrível, porque hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre algumas dicas práticas na terapia de casal, tenho certeza que você vai gostar. Bora, Lê? Vambora. O que você acha? Me conta um pouquinho sobre alguns pontos que você acha importante a gente trabalhar na terapia de casal. Então, Carol, eu acho que um dos pontos que eu vejo assim como principais, né, é desde o início, quando a gente recebe o casal, a gente entender como é que está a escuta desse casal, para a fala um do outro, né? Porque via de regra, o que eu percebo é que essa escuta, ela está muito distorcida, ela está muito defendida, né? Cada um dos membros do casal está escutando para ter um ponto para rebater, né? Então, acho que o primeiro ponto a ser trabalhado é poder ajudá-los a ter uma escuta mais generosa, uma escuta onde eu procuro entender e compreender o outro sem me preocupar em retrucar cada ponto do que o outro está falando, né? Entender exatamente como ele está se sentindo, qual a perspectiva dele quando ele traz determinado tema, né? Que seria a escuta generosa, o escutar para compreender. E eu até acredito que para a gente poder desenvolver essa escuta generosa no casal, muitas vezes a gente precisa entrar em algumas questões de valores pessoais, de revisitar algumas histórias familiares, de entender da onde é que vem essa escuta, ou até da história mesmo do casal, né? Do porquê eles estão chegando até ali, inclusive, para que a gente possa aos poucos ir desatando os nós dessa escuta, para que a gente, como se a gente estivesse limpando os ruídos de uma fita, né? Realmente de uma comunicação que não está sendo eficiente. E aí a gente vai lá atrás, muitas vezes, buscar como é que acontecia, se alguma vez foi diferente, porque a gente sabe que existem as histórias alternativas, né? Sim. Então nem sempre foi assim. Sim, e aí a gente vai buscar nas histórias alternativas outros momentos que representem essa possibilidade de estar ao encontro com essa escuta generosa. Perfeito, Carol. E que você está trazendo, está me lembrando uma outra coisa que eu gosto muito de fazer na terapia de casal, que é justamente ir lá no momento onde esse casal se encontrou e se apaixonou, né? Para buscar a potência deles, né? Como é que eles se relacionavam, né? Como é que eles construíram essa história de relacionamento, né? O que funcionava, né? Para que eles possam se conectar com algo que é possível e que eles conseguiam fazer no momento lá atrás, né? Para que essa escuta generosa possa vir com mais potência e acontecer de verdade, né? Lê, isso que você está trazendo me trouxe uma questão, né, que eu penso que assim, quando os casais contam sobre como eles se conheceram, até a afeição deles muda muitas vezes, Incrível. né? Porque eles voltam num lugar que, nossa, foi legal um dia. Eu já peguei casais muitas vezes que nunca tinham conversado sobre como eles tinham se sentido nesse momento do encontro. E a visão diferente de cada um sobre como foi. E como isso resgata também um lugar de apreciação do outro, muitas vezes, né? É incrível como isso diminui o estado de tensão que muitas vezes eles chegam na terapia. É incrível. Agora, quando a gente percebe que não dá nem pra gente falar sobre isso, porque eles passam rapidamente por uma... Não, foi rápido e tá tudo bem, e agora já é um outro momento, e fica essa história de um ficar rebatendo o outro o tempo todo, né? Um fala, o outro tem que retrucar. Ah, mas você tá falando demais, é minha vez. Você já pegou um caso, por exemplo, que eles estão na terapia, um dos dois começa a falar e não para mais, né? Aquelas situações que a gente fica meio, bom, vamos cortar, não vamos cortar, até que o outro vira e fala assim, eu não vou vir na terapia para ouvir só você falar, eu também quero dizer, também quero contar a minha versão, né? Sim. E aí a gente
porque uma hora de terapia é uma hora de terapia. A gente precisa dar espaço para que ambos possam também falar e a gente também trabalhar com o que está sendo falado, Sim. né? Sim, é interessante porque o que eu percebo muitas vezes é que nessa troca de bola, né, me lembra muito um jogo de tênis, onde cada um tem que fazer o seu ponto, né? Cada um tem que... O jogo de tênis é um jogo adversarial, né? Para eu ganhar, o outro tem que perder. E o que eu proponho para os meus casais é eles perceberem enquanto eles estão jogando tênis e proponho, né, o jogo do frescobol, porque o frescobol é um jogo colaborativo, né? O jogo, para acontecer, cada um tem que fazer o seu esforço máximo para a bolinha não cair no chão, né? Então, como poder transformar esse jogo de tênis num jogo de frescobol, né? Através dessa identificação do que eu estou fazendo na minha relação. Né? Você está trabalhando em dupla, né? Esse casal, eles são uma dupla parceira ou são adversários nesse game, né? E aí eu acho que a gente podia entrar num outro ponto que cabe aqui, que é a responsabilidade de cada um dentro dessa relação, que também precisa ser revisitada, né, Lê? O que você acha? Então, Carol, eu fico pensando que muitas vezes essa questão, ela está muito sendo jogada para o outro na relação, né? O outro é o culpado da nossa relação não estar bem, ou é o culpado de eu estar nessa situação. E eu acho que dentro do processo de terapia, a gente precisa convidar com muita delicadeza, né, com muito cuidado, para que cada um possa pensar qual está sendo a sua contribuição para essa situação que ele tanto reclama, né, que está difícil, porque numa relação a dois não existe eu não faço nada, o outro faz tudo. Não precisa ser 50%. Muitas vezes é 80% e 20%, ok. Mas qual está sendo a minha contribuição para isso? De que maneira eu posso mudar isso, né? Primeiro eu preciso me conscientizar, eu preciso entender, né? Aonde eu estou trazendo, o que eu estou trazendo de contribuição, para depois eu pensar em como mudar. Pois é, e complementando isso que você está falando, Lê, é aquela ideia de que o outro deveria ser responsável pela minha própria felicidade, né? Então, para mim fez muito sentido quando você falou que a gente culpa o outro, né? Que os casais costumam culpar o outro por não estar feliz. E pensar que, na verdade, o que eu posso fazer, independente do outro, para me sentir melhor comigo mesma e não só na relação. Como eu posso me responsabilizar, ser autora da minha própria vida e não esperar que uma mudança no outro aconteça para que então eu seja feliz. Porque quando a gente depende do outro para ser melhor ou para ocasionar uma mudança na nossa vida, para eu ser feliz, a gente fica impotente. Sim. Né? Porque assim, se o outro não mudar, eu vou estar fadada ao fracasso, eu vou ser infeliz para sempre, né? E outra coisa, não é verdade, cara, né? Pensando sistemicamente, quando eu mudo, eu impulsiono a mudança do outro. Perfeito. Né? Então, às vezes o que eu percebo é uma resistência de uma das partes. Não, mas só eu vou mudar, ou só eu preciso mudar o meu comportamento, ou só eu preciso fazer determinada coisa, e ele não vai fazer, ou e ela não vai fazer. Só que pensando na questão até do jogo de frescobol, como um jogo colaborativo, né? Na medida que eu dou uma bola alta, o outro precisa correr para pegar essa bola alta para continuar jogando. Na medida que eu dou uma bola curta, da mesma maneira. Né? Então, o meu movimento, a minha mudança, né, sistemicamente, ela muda, né, a dinâmica o outro. do outro. Exatamente. E aí a relação por si só vai se transformando conforme a gente vai conseguindo elucidar essas coisas no processo terapêutico, né? Sim. Só tem um problema. Eles procuram a gente quando já acabou, né? Chega lá quando é a nossa última esperança. E aí, assim, a gente também não é mágica, né, amiga? Não existe magia nesse processo. Aliás, isso é uma coisa que eu quero falar também, né? Vamos combinar, gente. Não existe insight ou mágica ou transformação que venha a partir de algo que seja surpreendente dentro do processo terapêutico.
no meu ponto de vista, as mudanças acontecem no processo porque existe o esforço de ambas as partes, né? Ou a vontade real de transformar, e é com trabalho, Sim, né? sim. Não é com insight ou a descoberta da roda. Sim, é com uma atitude ativa, né, de comprometimento com essa mudança, né, de fazer reflexões sobre o que eu estou contribuindo, o que eu posso fazer a mais, o que eu posso deixar de fazer que está contribuindo negativamente, né, sem dúvida. E isso vai acontecendo ao longo, que eu sempre falo para os meus casais também, é que o espaço terapêutico, aquela 1 hora que a gente está ali com eles, é para potencializar tudo isso, né? Ajudar a eles a identificarem tudo isso. Mas a continuidade do processo está lá fora, está no dia a dia deles, está em casa, está em como eles vão se comunicar e se relacionar. Né? Então, pois é, o compromisso deles precisa ser com eles mesmos, sim, né? Sem dúvida. Assim, a responsabilidade da mudança, da troca, da transformação é também um trabalho conjunto fora do setting terapêutico, sem né? Sem dúvida. Bom, Lê, obrigada. Adorei nossa conversa. Carol. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo aqui e a gente se vê na próxima. Beijos. Tchau, pessoal.